Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje eu vim trazer uma atualização de um código que eu já postei. É uma repostagem de um código que eu criei em Python para baixar XMLs da nota fiscal de serviço eletrônica do Portal Nacional. E a Receita implementou recentemente dois campos de data inicial e final como filtro obrigatório para listar as notas fiscais. E então eu resolvi atualizar o código, incluindo os campos, incluindo também uma tratativa de erro para quando não tem. Você vai passar uma data inicial e uma final e o próprio código já vai quebrar isso em meses para baixar automaticamente do Portal Nacional. Então não é necessário fazer o código mês a mês. Você pode colocar uma data, por exemplo, de janeiro e uma data de dezembro. O próprio código vai gerar datas iniciais e finais por mês para poder fazer o update da página e baixar os arquivos automaticamente. Eu aproveitei também para melhorar aqui a descrição do meu vídeo, né, no meu site, o passo a passo para poder estar baixando e executando o código. Eu vou deixar o código, o link, né, do código aqui o link do código eu vou deixar na descrição do vídeo, mas basicamente eu detalhei um pouco melhor aqui com relação a como utilizar o executável, né? Porque o código Python ele está disponível. Se você tiver conhecimento de Python, é só você copiar o código Python, instalar as bibliotecas necessárias e executar também, que vai ter a mesma funcionalidade. Eu criei esse executável para aquela pessoa que não quer estudar Python, que não quer estudar programação, só precisa do código, precisa de um executável para baixar as notas fiscais do Portal Nacional. E esse daqui é o código, esse aqui é o executável, vou falar mais sobre o executável aqui. Aqui no site eu já deixei o link para baixar. Se você clicar aqui, você vai conseguir acessar essa página do OneDrive, onde você vai poder baixar o programa. E quando você baixar o programa, ele vai vir compactado na extensão 7-zip. E quando você descompactar, ele vai gerar duas pastinhas, essa de internal e o executável em si. É importante que essas duas pastinhas permaneçam juntas. Se você pegar só o executável, ele não vai funcionar. Porque como a gente está utilizando uma biblioteca que utiliza um navegador, esse navegador tem que estar aqui nessa pastinha. Então, se ele não tiver, o executável não vai funcionar. O arquivo ele vem bloqueado. Ele vem bloqueado pela internet, geralmente por segurança do Windows. Então você vai ter que clicar com o botão direito em propriedades, desbloquear, aplicar e dar um OK para conseguir utilizar. E aqui você vai ter, né, uma carinha assim quando você executar. Vai pedir o CNPJ, você tem que inserir o CNPJ sem nenhuma barra, sem ponto, sem nada. Vai pedir a senha, uma data inicial e uma data final, que não precisa ser um mês, pode ser um ano inteiro, por exemplo. O código vai ler. Feito isso, o código ele vai gerar uma pastinha no seu C2 chamada Projetos Python NFE. E dentro dessa pastinha ele vai criar duas pastinhas lá para você. Eu já fiz o download do arquivo da internet para fazer o teste. Eu vou descompactar ele aqui agora, clico com o botão direito e vai extrair tudo, né? Vou extrair tudo aqui mesmo na pasta de downloads. Feito isso, ele me abriu aqui a pasta descompactada, eu vou acessar, eu tenho dois arquivos. Como eu falei, esse arquivo ele tem que permanecer junto com o executável. Eu vou clicar com o botão direito, eu vou em propriedades. Ele vem bloqueado, eu vou desbloquear, eu vou aplicar e vou dar um OK. Ele já está funcional, eu só preciso dar um duplo clique. Assim que eu der um duplo clique e informar os parâmetros, ele vai me gerar dentro dessa pastinha C2 projetos Python NFE duas pastinhas aqui. Então vamos lá? Eu vou executar o arquivo agora e vou incluir aqui um CNPJ. Estou colocando uma data de janeiro e uma data de dezembro. O código vai ser executado
e ele vai começar a baixar as notas fiscais automaticamente aqui de todo o ano. Ele foi para o mês 3, agora vai para o mês 4, depois para o mês 5, para o mês 6 e assim sucessivamente até o final. Pronto, baixou todas as notas e quando a gente volta para aquela pastinha de notas emitidas, eu vou ter aqui, eu não tive notas canceladas, por isso ele não criou uma pastinha de notas canceladas, só criou as notas emitidas, mas eu consegui aqui baixar 63 linhas, né? 63 arquivos automaticamente utilizando o Python, utilizando esse executável, esse web scraping que a gente chama. Até o momento está funcional porque a Receita não está bloqueando os acessos via CAPTCHA ou alguma atualização diferente. Então, por hora está funcionando. Acredito que no futuro a Receita venha bloquear esse tipo de acesso, porque com o aumento da demanda, o tráfego com certeza vai aumentar e eles vão acabar bloqueando esse tipo de acesso via web scraping, via automações. Como é no ECAC, né? Hoje no ECAC, por exemplo, para você acessar o e-social é muito difícil você conseguir fazer uma automação utilizando o web scraping. Existem algumas ferramentas que você consegue fazer, a Receita determina alguns horários que você pode estar utilizando o robô, então você tem que seguir umas certas regras. Mas eu acredito que talvez utilizando Python com o PyAutoGui, ou utilizando o UiPath, ou utilizando alguma outra ferramenta de automação, seja possível burlar o CAPTCHA, também seja possível utilizar alguma ferramenta para isso, mas simples como está hoje, eu acredito que não deva permanecer por muito tempo. Principalmente porque a Receita vai complicando, né, vai dificultando a utilização desses tipos de ferramenta, mesmo porque fica vulnerável a ataques, fica vulnerável a sobrecarregar o próprio sistema da Receita. Talvez uma outra solução, utilizando APIs também possa vir a acontecer. Mas no momento está funcional e eu queria compartilhar com vocês, espero que seja de utilidade. E se gostaram, deixa um like, deixa um comentário, se estiver funcionando aí legal, se testou. Pessoal, testei aqui, deu certo. Deixa um comentário aí para mim ter um feedback aí que o código está ajudando. E se tiverem alguma dúvida também, eu fico à disposição. Deixem nos comentários, curtam, né, o vídeo, compartilhem. E um forte abraço e tudo de bom.